Pois é, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o governo vai fornecer todos os subsídios técnicos para que o Congresso possa discutir o projeto de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil por mês. O presidente da Câmara, Hugo Mota, já havia dito que devem ser feitas alterações na proposta. Segundo o ministro Fernando Haddad, o Congresso precisa ter tempo para fazer a avaliação do projeto. Vamos ouvir o que o Haddad falou. Nós vamos fazer exatamente o que nós fizemos com o imposto sobre consumo. Vamos dar todo o subsídio técnico para o Congresso chegar à mesma conclusão que nós ou propor alterações. O Congresso tem que ter o tempo dele e nós estamos mandando com bastante antecedência para ele poder usar o tempo para esclarecer a opinião pública da necessidade. E nós corrigimos uma das maiores distorções da economia brasileira, que é a desigualdade. Leandro, ele está meio... Ontem o Haddad afirmou que a isenção do imposto significa uma renda extra, equivalente a um 14º salário. A proposta, além de zerar o imposto de renda para uma faixa da população, cria um desconto parcial para aqueles que recebem entre 5 e 7 mil reais. Tem mais um trecho importante aí, vamos ouvir. Então o benefício não vai até 5 mil. O benefício vai até 7 mil, mas até 5 você vai estar isento de imposto de renda. Por um trabalhador, presidente, nós fizemos as contas. Um trabalhador que ganha na faixa de 4 a 5 mil reais, isso vai significar quase um 14º salário. Essa é a economia que a pessoa vai ter ao longo de 12 meses. Ana Beatriz Hirsch, para não dizer que eu discordo de tudo do Leandro Ferreira, afinal de contas ele é um profissional, é um professor, é um economista. Eu concordo que a política de transferência de renda é importante para o país. E concordo que a isenção do imposto de renda também é importante porque estimula o consumo e, ao mesmo tempo, atende uma parcela vulnerável da população. Isso o presidente Bolsonaro, então o presidente Bolsonaro fez, o Lula está fazendo, isto é importante. Mas o que me preocupa, Ana Beatriz Reis, que eu iria perguntar para você, é que há duas realidades na vida. A beleza do universo e o boleto que chega no final do mês. Será que esse benefício importante vai sair do bolso das empresas que produzem, que empregam? Será que vai sair através de uma medida demagógica de investir contra o que se dizem os ricos e expulsar aqueles que têm potencial para gerar riquezas e emprego aqui no país? Qual é o plano do governo? É isso que eu queria que vocês falassem. Depois eu quero que o Leandro Ferreira explique para quem está nos assistindo. Qual é o plano para bancar este benefício? Porque se está dentro, Ana Beatriz, de um projeto econômico viável, eu sou o primeiro a aplaudir. Se é uma medida demagógica, eleitoreira, de um governo que funciona com aquela biruta sem direção, eu fico preocupado. Pois é, Capês, e eu acho que a sua dúvida é, na verdade, a dúvida de grande parte da população. E veja, eu não sou da turma daqueles que criticam só por criticar, eu também elogio quando eu acho que tem que ser elogiado. E eu acho que uma medida como essa, de isenção do imposto de renda, vai ajudar muita gente e gente da camada que mais precisa de ajuda. Só que o meu questionamento é muito similar ao seu. Porque, primeiro, de onde vai sair a diferença desses valores que vão deixar de ser arrecadados? Acho que essa é uma pergunta extremamente importante. E o que mais o governo vai fazer para conseguir manter esta isenção no longo prazo? E fazer com que essa isenção seja paulatinamente atualizada para que não aconteça como aconteceu até agora, em que nunca se modificou a faixa de isenção do imposto de renda, criando uma enorme defasagem, porque a inflação, a correção monetária, tudo vai aumentando o salário e a isenção estava congelada nos R$ 2.500. Então, eu acho que essa é uma preocupação extremamente importante. E aí eu chamo a atenção para outros dois pontos que eu acabo sempre trazendo nas minhas falas. O primeiro que o Leandro disse, e eu concordo, é com relação à qualidade dos gastos públicos. Porque se a gente fizer um pente fino nesses bilhões que são gastos pelo governo, eu tenho certeza que a gente reduziria facilmente coisa de 10, 20%, assim, só de perfumaria da perfumaria da perfumaria. Para além disso, a gente tem uma situação
que é como vamos fazer para conseguir dar ajuda a quem precisa, mas sem que essa ajuda se transforme em meio de vida. Porque uma coisa é a gente incentivar as pessoas, então o pé de meia, por exemplo, vamos incentivar as pessoas a continuarem dentro da escola. Mas quanto isso não vai fazer com que as pessoas fiquem na escola só para receber o pé de meia? Falta uma questão de educação e de conscientização de que aquele benefício, ele serve para te dar um impulso, mas ele não vai ser uma muleta para sempre. Muito bem. Rodolfo Maris, benefício é bom, transferência de renda é uma política econômica que merece aplausos. O que assusta é falta de planejamento e previsibilidade. Exatamente, Capeza, o que não é uma praxe do brasileiro. Tá? O brasileiro não sabe guardar dinheiro, o brasileiro não sabe se atentar a essas políticas econômicas. É por isso que nós precisamos de políticos que fazem, ou que nos ensinam, ou que ensinam a população de uma forma significativa a aprender sobre esses assuntos. Por exemplo, eu vejo em discursos por aí, a galera falando que o imposto de renda, vamos isentar o imposto de renda, e todo mundo vibrando, batendo palma, elas nem sabem quanto elas pagam de imposto de renda. Aliás, começou agora, dia 17, né, a declaração do imposto de renda, que vai até maio. Se você não fez a sua, já fique ligado aí que você tem até maio para fazer, tá? E hoje no país, Capês, quem ganha até R$ 2.259,20 está isento. Sabe o que significa isso? É uma grande parte da população que sobrevive com um pouco mais de um salário mínimo. Essas pessoas estão isentas, não precisa declarar. Mas quem ganha acima disso, lógico, tem um imposto simplificado, né, de R$ 2.800, mas quem já ganha acima disso já tem ali reduzido do seu orçamento entre 7,5% e, dependendo do seu salário, até 27,5% de imposto de renda. Num país onde tudo que você faz tem taxa, para você sair na rua tem taxa de água, tem taxa de luz, tem taxa de sei lá mais o que. A gente sabe aqui, se a gente começar a enumerar o tanto de taxa que nós brasileiros pagamos, eu vou ficar aqui até amanhã. E ainda mais tem essa questão do imposto de renda. Eu gosto muito disso, dessa pauta da isenção do imposto de renda. Na verdade, isso já deveria ter saído há muito tempo, deveria ter sido um plano político, já deveria ter sido dos papéis há muito tempo. Espero, de verdade, que isso acabe logo aqui, né? Que isso já seja acertado ainda esse ano, para que não seja uma bandeira para a corrida eleitoral de 2026. Leandro Ferreira, pergunto ao profissional, ao professor Leandro Ferreira. Você tem uma política de transferência de renda. Bolsa Família, Auxílio Brasil, sei lá o quê. É uma transferência de renda para a população mais carente. Muito bem. Você faz transferência, você isenta o imposto de renda para quem ganha até R$5 mil, mais um benefício que atinge até quem ganha R$7 mil. Mas a taxa de juros tem que subir para conter a inflação, os preços disparam e aí o poder de compra acaba se perdendo. Então, não é dar com uma mão e tirar com a outra. Você criar um ambiente de previsibilidade econômica, de estabilidade econômica, mostrar um certo plano que tenha começo, meio e fim, um sequenciamento lógico, não daria mais tranquilidade ao mercado, porque nós estamos tendo recorde de recuperações judiciais de empresas. Ou algum setor está comemorando, mas está preocupado porque esse crescimento pode ser freado. Afinal de contas, esse monte de benefícios, será que tem algum plano por trás disso? Sério? Ou parece que é tudo feito na base da emoção e para conter as exigências do partido? Do partidão, né? Do partidão, né? Certamente não é do partido, porque acho que o programa do partido do presidente tem até propostas mais ousadas do que essa, né? Como, por exemplo, estender a transferência de renda para todas as pessoas na forma de uma renda básica universal, coisa que eu defendo bastante. Convido a todos a conhecerem essa proposta em rendabasica.com.br e vocês vão ver lá que a proposta é que todas as pessoas recebam um benefício como recebem as pessoas do Bolsa Família, porque é justo e as pessoas têm direito, né? Agora, acho que tem algumas coisas importantes sobre este projeto em particular. Nós temos o seguinte: para cada isenção que o governo propõe, como neste caso isenção do imposto de renda, o governo é obrigado a dizer de onde vai vir o dinheiro. Neste caso, está propondo que o dinheiro venha das pessoas que ganham mais de R$50 mil por mês. Pessoas que recebem
como remuneração todo mês, sozinhas, não é a renda da família, é sozinhas, R$50 mil por mês. Essas pessoas vão ter que pagar 2% a mais se elas receberem R$50 mil por mês a partir de agora, né? Se elas receberem mais de R$100 mil por mês, elas vão ter que pagar no mínimo 10% sobre esse rendimento extra, que não é pego. O Rodolfo colocou aqui, né? A questão do CLT, que é descontado na fonte. As pessoas que vão pagar por isso, Rodolfo, não tem o imposto descontado na fonte. Sabe por quê? Porque não é o empregado, é o patrão. Empregado é que tem descontado na fonte, né? O patrão não, o patrão ele tem lá descontado nos juros, nos dividendos, né? Nos rendimentos do capital, que não tem o patamar do imposto de renda que tem. Então, essa nova forma de arrecadar será feita com 0,1% da população brasileira. A cada 1 milhão de pessoas, 1.000 vão ter que pagar 2% a mais, Rodolfo, para que 10 milhões tenham a isenção de imposto de renda até R$5 mil. Então, essa é uma medida, Capês, que não está em linha com o programa desse ou daquele partido, está em linha com aquilo que defendem todos os órgãos que propõem um sistema tributário mais justo e mais eficiente, porque não é só uma questão de combate à desigualdade, é também por uma questão de eficiência, porque o mais rico pega esse dinheiro, põe debaixo do colchão, põe no investimento que gera ali rendimento para ele, que muitas vezes não é um rendimento produtivo, um investimento produtivo, né? Enquanto que dinheiro na mão dessas pessoas que você mencionou bem vão se transformar em consumo, atividade econômica e assim por diante. Então, 0,1% da população vai pagar para que 10 milhões de pessoas tenham mais renda, o equivalente a mais um salário no ano, né? Daquelas que recebem por meio da carteira assinada. O meu entendimento é que nós temos que expandir esse tipo de programa e até fazer com que coisas como o Bolsa Família cresçam, né? E a Ana colocou aqui, Capês, eu sei que eu estou me prolongando, mas é importante, né? A Ana colocou aqui sobre a questão de a gente ter benefícios que se prolongam, né? Ana, você tem 2 filhos pequenos, eu tenho um, né? Quando nós declaramos imposto de renda, nós temos uma isenção em função dos nossos filhos que para o Estado custa o mesmo que a transferência do Bolsa Família. Só que para nós é maior do que a criança do Bolsa Família. O dependente no imposto de renda vale por mês, dependente de quem ganha, está no 27,5% de imposto de renda, né? Acho que você está nessa faixa. Nós temos um benefício que é maior do que o que a mãe do Bolsa Família recebe. E o nosso vai se prolongar até os nossos filhos fazerem. Mas está errado. Não está errado. Todos têm que ter. Todos têm que ter. Só que a mãe do Bolsa Família vai lá e pergunta, essa aí tá trabalhando para poder receber, né? Essa aí tá dando de comer para os filhos ou tá fazendo alguma coisa que não deve, né? Enquanto que ninguém pergunta para nós que temos filhos declarados. Tá errado. Não tá errado. Tá errado. Tem que ter o direito. Agora o Leandro Ferreira tá pedindo até para ele o benefício, né? Eu já tenho, Capês. Então pronto. Eu já tenho. É o que eu falo. Vamos ajudar todo mundo, é uma festa, não sei de onde veio o dinheiro. Estado é um pai. Sérgio Zagarino. Neymar, pai. Eu vejo o Leandro Ferreira falando, dinheiro na mão. Isso lembra a música do Paulinho da Viola, a abertura da novela Pecado Capital. Começou no final de 75, terminou em junho de 76. Francisco Coco tinha uma frota de táxis. Dinheiro na mão é vendaval. Pecado, era boa essa novela. Eu quero ouvir você porque o Leandro Ferreira está criando um clima aqui, monopolizando a palavra, se prolongando em demasia e tentando passar uma imagem de que está tudo bem e a população não está achando isso. Mas o Capês, é igual quando o nosso público que nos assiste se lembra daquela época de escola, que você ia apresentar o trabalho, aí você tinha que ficar falando ali durante 10 minutos pro professor, daqui a pouco o professor fechava o olho assim e achava que você estava falando coisa tudo super positivo. Então, o Leandro Ferreira, ele tá aqui, ó, há 10 minutos tentando te justificar, meu amigo, que tá uma maravilha o Brasil. Capês, desculpa, dá mais tempo pro Leandro Ferreira, porque ele precisa. Não, pode atirar o Sidônio. Agora, vamos falar aqui do que importa. Quando você tem uma medida, uma política pública de isenção de imposto de renda, no primeiro olhar nosso, é positivo. Porque nós queremos que, de fato, cada vez menos impostos sejam cobrados pelo governo. Só que aí que está
a divergência que eu aponto aqui do Leandro Ferreira, que foi feita pelo próprio ministro Haddad e pela Associação Nacional dos Auditores Fiscais. Porque eles, em cada entrevista que eles dão, seja a associação, seja o Fernando Haddad, eles falam de um valor que vai deixar de ser arrecadado. Ele fala assim, olha, a gente chegou à conclusão que essa medida irá deixar de arrecadar 50 bilhões de reais. Aí vem o ministro Fernando Haddad na sequência e fala assim, não, na verdade é 35 bilhões de reais. Aí depois 23 bilhões de reais. Agora eles chegaram num número que o valor informado pelo ministro é de 27 bilhões de reais. E aí, Leandro Ferreira, pergunto a você, se nem eles, se nem o governo, se nem a Receita consegue estimar o valor que vai ter de impacto com essa medida, como que o governo vai conseguir corrigir a questão da arrecadação em razão do déficit orçamentário? É isso. Lembrando que o orçamento sequer foi aprovado. Quando você falou que o PIB, o agro vai crescer com o plano safra lá parado. Porque o orçamento ainda vai ser votado essa semana ou semana que vem. Então, Leandro, você pode ter aqui 10 minutos, você não consegue justificar o injustificável. Pois é.